Saudações, Esfera do IGE, você que nos procurou aqui em busca do comentário da prova do Enem em 2013, da prova de Ciências Exatas e da Natureza e as suas tecnologias. Sou o professor Marcelo Alencar e vamos começar esse comentário agora sobre essa prova que esse ano veio muito bem equilibrada. Os assuntos veio sempre com um monopólio de certos assuntos, né? A preferência do Enem que a gente vive em sala de aula mencionando, né? Os certos assuntos, esse ano também se repetiu, e a prova desse ano foi muito interessante. Eles finalmente estão começando a se ajustar em termos de nível de questão, e agora a gente não pode mais falar certamente que a prova do Enem é uma prova simples demais, as questões são muito simples, você consegue saber a resposta só lendo a questão, no próprio texto você encontra a resposta. Isso não existe mais nas provas do Enem. Desde o ano passado as provas estão vindo com um grau requintado, né? E as questões estão simplesmente necessitando de estudo e conhecimento e domínio do conteúdo. A gente tem sempre enfatizado bastante isso com vocês. Eu vou falar especialmente da prova branca, certo? Então você fica de olho aí, que fez a prova branca, ou então se você fez outra prova, você adequa as questões à questão da prova branca. A gente pode falar, em geral, da prova a respeito da distribuição dos assuntos, né? Foram 15 questões nas 45 totais, então um terço para física, bastante equilibrado. Lembre-se que física divide com química e biologia, a prova de ciências naturais e suas tecnologias. Os assuntos, segundo os quais a prova cobrou, foram ondas, parte de mecânica e hidrostática, teve questão de mecânica mesmo, termologia e a parte de eletricidade, que sempre cai bastante no Enem, a gente sempre enfatiza bastante isso. Quais foram as porcentagens de cada assunto? Aqui, grosseiramente, você fazendo a estatística, dá 27% aproximadamente da prova, com 4 questões de eletricidade. Essa foi a maior frequência. 20% com ondas, com 3 questões, e mecânica, hidrostática e termologia vieram com 2 questões cada uma, mais ou menos 13%, e as 2 últimas questões, para completar as 15, foram de movimento circular, uma questão, e eletromagnetismo. Então, em geral, as questões foram muito bem dosadas, exigindo do aluno aquela compreensão especial que na sala de aula a gente enfatiza sobre as questões. E eu queria fazer um comentário só sobre 2 questões específicas, que foram uma questão de eletricidade, foi a última questão da prova branca, a questão 89, me parece. Deixa eu consultar aqui. Foi a questão 89. Que foi uma questão de circuitos elétricos e a medida de uma voltagem através de um voltímetro de uma maneira um tanto incomum, né? Então essa questão demandava o uso daquelas leis de Kirchhoff, que a gente enfatizou também na sala de aula, para você descobrir a voltagem de 2 pontos de um circuito que o voltímetro acusaria, né? Então era uma questão que demandava um certo detalhe. Outra questão importante também, inédita, imagino, em termos de nível, com relação às questões que a gente costuma associar ao Enem, foi uma questão de eletromagnetismo, que caiu, onde você tinha um mecanismo para destravar uma porta, é a questão 82 da prova branca, e que ele usava um campo magnético para fazer uma barra se movimentar. Então é uma questão também que envolvia mecânica, eletromagnetismo, envolvia cinemática também. Um detalhe importante para a gente finalizar o comentário a respeito dessa questão. Uma coisa curiosa é que no edital do próprio Enem não há menção específica sobre a cobrança do assunto de força magnética. Magnetismo se encontra no meio do elenco de questões a ser cobrado, né, do elenco dos assuntos, mas não exatamente ou especificando o estudo da força magnética. Só há uma menção bem geral sobre a ideia de magnetismo e em geral. Então é uma questão polêmica que poderia ser contestada e merece um pouco mais de atenção por sua conta, né? Bem, esse foi o nosso comentário e ficamos por aqui. Obrigado, até a próxima.